E aí, beleza, pessoal? Sou o Fábio da Eletrotech Cell, né, e também agora Eletrotech Cursos. Eu vim trazer para vocês aí uma série de vídeos, né, que eu vou fazer durante um mês. Então, toda semana eu vou estar lançando um vídeo novo. Então, vão ser 4 vídeos aí, né, totalizando aí um mês. Essa série aqui, né, eu coloquei o nome dela por série Pit Stop Eletrotech, né, que é uma parada aí da Eletrotech para vocês. Então, eu vou trazer aí um tema a cada semana, então vão ser 4 temas abordados aí nos vídeos, né? E vai estar voltado esses temas, né, a placas, né, a esquemas elétricos, componentes. Então vão ser uma série aí de 4 vídeos, onde eu vou estar abordando esses assuntos aí, né, voltados a placas de celulares, ok? Onde o pessoal tem maior dificuldade. Então esse aqui é o nosso vídeo 1, né, de 4 vídeos que eu vou estar iniciando a partir de hoje. Então, toda quarta-feira eu vou estar lançando um vídeo novo, né? Vão ser 4 vídeos durante um mês, né? São 4 quartas-feiras, ok? E esse vídeo também, esses 4 vídeos, né, vão trazer aí uma novidade, né? Que vai ser uma promoção, né? Que a gente vai fazer sobre os nossos cursos, né? Promoção sobre os nossos cursos. Então, se você assistir esse vídeo, né, veja até o final, que no final desse vídeo aqui, né, vai ter uma promoção aí dos nossos cursos, ok? Então assiste o vídeo até o final, né, além de você aprender aí sobre algo interessante, né, sobre aparelho celular, né, você vai ter uma promoção aí que você vai poder estar fazendo um curso, né, com um desconto aí bem legal que a gente vai ter aí no final do vídeo, ok? Então esse vídeo aqui, né, além de ser instrutivo, ainda vai ter uma promoção legal aí sobre nossos cursos. Então o assunto aí que a gente vai ver nesse vídeo, né, dessa semana, a gente vai ver sobre componentes analógicos. Componentes analógicos. O pessoal tem bastante dificuldade em estar encontrando, né, os componentes na placa, está decifrando os componentes numa placa. Então o pessoal pega a placa, né, dá uma olhada na placa, às vezes não consegue distinguir, né, um componente de outro. E também visualizando aí a placa no manual elétrico, né, o troubleshooting, né, que a gente fala, troubleshooting, né, que é estar olhando, né, o componente aí no desenho da placa. Então tem que identificar o desenho, né, com a placa real. Então o pessoal tem um pouco de dificuldade nesse sentido aí. Então esse vídeo a gente vai estar voltado a isso, né, a componentes analógicos aí na placa. Então para começar aqui, pessoal, né, eu peguei a placa de um aparelho. Então a gente vai estar decifrando aqui, né, os tipos de componentes analógicos, né, que a gente pode encontrar numa placa de celular, né, diferente dos componentes digitais, né, onde os componentes digitais são os CIs aqui, ó, são os pretos, né, esses quadrados aqui pretos aqui são os CIs, né, os nossos circuitos integrados. Esses já são componentes digitais, né, a gente não vai estar vendo nesse vídeo, né, a gente vai ver sobre componentes analógicos, ok? Então, para começar aí, a gente vai ver aqui sobre o varistor, né? Então, a gente vai começar aqui de cima, né, sobre o varistor. Então, pode ver que eu identifiquei ele aqui, ó, né? Ele é parecido com um capacitor, né, cerâmico, só que geralmente ele tem um pouquinho a cor diferenciada, né? Às vezes ele é um pouco puxado para o cinza, né, um cinzinha, ou é um pouquinho puxado para o verde, um pouquinho esverdeado. Então, esse aqui é o nosso varistor. Então você vai estar identificando ele como sendo varistor. Pode ver que a simbologia dele aqui, ó, é parecida com um resistor, né? Só que ele tem esse cortezinho na diagonal aqui, ó, né? Identificando ele como sendo o varistor, né? Para que serve um varistor na placa, pessoal? Né? O varistor ele vai alternar, né, a sua resistência interna conforme a tensão que chega nos seus terminais. Então, conforme a tensão nos seus terminais aumenta, a sua resistência interna diminui, né? Para que serve isso? Para proteger um determinado circuito. Então, automaticamente, aí, a hora que a energia, né, a tensão aumenta naquela linha, né, automaticamente ele diminui a resistência, né, para poder fazer com que seja aterrado, né, parte dessa tensão que está sendo aumentada, dessa corrente, né, que aumentou naquela linha positiva. Então ele diminui sua resistência interna,
né, e com isso o fluxo de corrente é jogado por terra, né, e com isso ele protege o circuito. Só que ele tem um limite também, né? Se essa tensão aumentar muito, né, ele entra em curto e queima, né, e com isso também ele causa um curto-circuito protegendo o restante do circuito, né? Então o varistor ele serve para isso, é uma proteção, como se fosse um fusível aí praticamente, né, onde conforme a tensão aumenta em seus terminais, a resistência interna diminui, né, e ele causa aí um desvio da corrente, ok? A gente vai ter aqui o segundo componente, o resistor, né, o resistor aí todo mundo, né, já conhece, ele serve aí como limitador de corrente, né, ele está aqui, ó, ele é pretinho, né, pequenininho, pretinho, né, então esse aqui é o nosso resistor. A simbologia é essa aqui, ó, né, tipo um zigue-zague, né, então você consegue distinguir ele, né, porque ele é um componente, geralmente ele é menorzinho, né, e é pretinho. Você pode confundir ele com uma bobina, por exemplo, né. Geralmente as bobinas são um pouco maiores, né, né, e os resistores são menorzinhos, mas você pode fazer a medição nele para distinguir ele de uma bobina, porque ele não dá continuidade, ok? Na escala de continuidade aí do multímetro, né, ele não acusa continuidade entre seus terminais, né, diferente da bobina, né, que já acusa continuidade, ok? A gente vai ter aqui também à direita o cristal oscilador, né, esse cristal oscilador aqui, ó, geralmente ele está ligado ao Power Manager, né, que é o gerenciador de energia da placa, né, porque ele faz a frequência, né, de oscilação aqui do ciclo de máquina de trabalho do circuito integrado, né, que é o nosso Power Manager. Então esse aqui é o nosso cristal oscilador, ok? Geralmente ele é de 32.7 kHz, ok? Então a gente vai ter aqui mais à direita aqui o nosso diodo, né, o nosso diodo retificador, né, o nosso diodo comum. Então ele tem aqui o lado, o anodo e o catodo, anodo positivo, catodo negativo, né? Esse diodo aqui ele serve para proteger, né, contra a passagem de corrente inversa. Então, inversamente polarizado, ele não deixa a corrente passar, ok? Só se ele estiver diretamente polarizado. Então, esse aqui é o nosso diodo retificador. Logo abaixo aqui a gente vai ter o diodo Zener, né? Pode ver que a simbologia é parecida com o diodo comum, né? Só que o seu risquinho aqui ele tem mais dois, né, na diagonal, parecendo um tio, né? Parecendo aquela simbologia lá do tio. Então ele é o diodo Zener. Ele também tem o seu catodo e anodo, né? Então sendo o anodo positivo, catodo negativo. Só que ele trabalha em regime inverso, né? Ele serve como um regulador de tensão. Então a gente vai trabalhar com ele na placa inversamente polarizado, né? Para ele poder servir como um regulador de tensão. Então a parte aqui positiva do anodo vai no negativo da placa, né? E o negativo dele, o catodo, vai no positivo. Então ele servindo aí como um regulador de tensão, né? Para fazer a medição de ambos aqui é igual, né? É igual, ambos aqui, né, na hora de você medir em escala de diodo do multímetro, né, ambos aqui inversamente polarizados, eles não deixam conduzir, ok? A gente vai ter aqui termistor, pode ver que a simbologia dele, ele também é da família aí do resistor, né? Então o símbolo dele vai parecer um resistor, né, e também com um traço na diagonal, né? Mas pode ver que ele é bem parecido aqui com o varistor, a simbologia, né? Só que um dos lados aqui ele não tem aquele, né, o outro risquinho aqui, ó. Então aqui parece um tio, né, na transversal, né, e aqui somente um lado, né, que tem esse chanfrado aqui, ó. Então esse aqui é o termistor, né, ele é do tipo NTC. Então o que é um termistor, pessoal? Termistor ele vai alternar, né, sua resistência interna, né, conforme a temperatura externa, né? Ele vai alternar sua resistência interna, né, internamente, conforme a temperatura externa, ok? Então a temperatura aumenta, né, a sua resistência interna diminui, ok? Esse é o tipo NTC. A gente tem o tipo PTC, né? Conforme a temperatura externa aumenta, a resistência interna também aumenta junto, né? É o tipo PTC. Nesse caso aqui, o mais utilizado, geralmente em placas de celulares e tablets, né, é o tipo NTC. Conforme a temperatura externa aumenta, sua resistência interna diminui,
ok? Geralmente ele está próximo aí de circuitos integrados, né? Ele está próximo aí a entradas aí, né, de carregamento, né, conectores aqui da bateria. Às vezes você pode encontrar ele, né, porque ele protege, né, geralmente as partes aí que mais aquece numa placa, ok? Então a parte que mais aquece aí é onde tem um termistor, né? No caso aqui do processador, né, tem um termistor aqui, ele é bem parecido com um resistor, né, ele é pequenininho, geralmente também ele é pretinho, então ele confunde um pouco, né, com o resistor, ok? Geralmente o tipo PTC, né, é o NTC, que nem eu disse para vocês. Então sua resistência, ele vai ter uma resistência aí um pouquinho mais alta, né, porque a hora que a sua temperatura externa aumentar, a resistência diminui, mas ele confunde um pouco, né, com o resistor, ok? Então é bom estar olhando aí o esquema elétrico para você distinguir de um resistor, ok? Então aqui, conforme a temperatura externa aumenta, né, a resistência interna diminui, né, e com isso passa aqui um fluxo de corrente, né, onde o processador identifica, né, como sendo um pulso lógico aí, né, e ele desativa aí ou desliga o aparelho, né, ou parte do aparelho para proteção, né, da placa toda praticamente aí, para não deixar queimar devido ao aquecimento, ok? Agora a gente tem aqui também as bobinas, né, com a simbologia que é o L. Então a bobina aí geralmente até parece, né, com um resistor, só que na maioria das vezes aqui, né, ela é um pouco maior, então dá para poder distinguir de um resistor que é um pouco menor, né? Então a bobina geralmente ela tem continuidade, né, em ambos os lados aqui. Então se você for fazer a medição em escala de continuidade, ela dá continuidade em ambos os polos dela aqui, ok? Então isso aqui é como faz a medição aí, né, praticamente de uma bobina, né? Ou no caso teria que ter um indutímetro para você fazer a medição da indutância dela, né? Mas dificilmente a gente vai ter um indutímetro. Então a gente faz praticamente aí na escala de continuidade, faz o teste aí de continuidade entre seus terminais, ok? Então essa aqui é a nossa bobina, né? Para que serve a bobina? Para fazer filtros, né? Para filtrar as impurezas da linha aí, ok? E também deixar a corrente mais estabilizada, né? Essa é a função da nossa bobina, né? Pode ver que em volta aqui do Power Manager a gente vai ter bastante bobinas, principalmente as maiores, né? Vão estar aqui em volta do Power Manager, nosso gerenciador de energia, ok? Aqui a gente vai ter os capacitores cerâmicos, né, que é o predominante aí das placas, né? Você pode ver que onde você olha aí, quase a placa toda, né, feita aí de capacitores cerâmicos, né? São os marronzinhos aqui. Os capacitores cerâmicos, pessoal, não tem polaridade, né? Eles não são polarizados, ele não tem um lado positivo nem um lado negativo. Só que na placa, né, geralmente aí como eles são, né, estão para estabilizar a tensão na linha e também como filtros, né, geralmente aí se eles estiverem em paralelo, né, na linha positiva, né, ele vai ter um lado dele positivo e um lado negativo. Então você pode estar fazendo o teste aí com com multímetro de escala de continuidade, né, e está fazendo a medição aqui da polaridade, né, do capacitor cerâmico. Então geralmente aí um lado vai estar, né, no positivo e o outro lado vai dar continuidade com o terra, ok? Se ele der continuidade aí com o terra em ambos os lados, né, ou ele está em curto ou algum outro componente na linha ao qual ele se encontra, ok? Mas o capacitor cerâmico não possui polaridade. Então no caso, se você retirar da placa um capacitor cerâmico, precisar substituir por outro, né, você pode estar soldando aí de qualquer lado, não precisa se preocupar aí com os terminais dele, ok? Agora a gente vai ter aqui o capacitor eletrolítico, né, que é diferente do capacitor cerâmico. Você não encontra muito na placa, né, o capacitor eletrolítico, né, só onde você precisa aí de uma capacitância maior, porque ele tem uma maior capacitância do que o cerâmico, né? Já o eletrolítico ele vai possuir polaridades, pessoal. Então tem um lado aí positivo e o lado negativo. Então na hora de você soldar, se você retirar for soldar outro novamente, você tem que se atentar aí, né, para a polaridade do capacitor. Se você soldar ele na placa invertido, né, ele pode aí até explodir na placa, né? Então ele não aguenta, o material não aguenta, né, se você inverter as polaridades aí,
ok? Então esse aqui é o nosso capacitor eletrolítico. Você pode ver que ele é pretinho, né? Confunde um pouco com o diodo, né? Então você vai observar, ele confunde um pouco com o diodo. Mas é bom você estar olhando aí no esquema elétrico, né? Para você distinguir aí o diodo, né? De um capacitor eletrolítico, ok? Geralmente aí os diodos, né? Ele também possui um lado aqui com uns risquinhos, né? Para identificar aqui o lado do catodo, né? O lado do catodo, o lado negativo, ok? Né? O capacitor também, né? Possui esses risquinhos aqui, né? Então é bom você estar olhando, né? O esquema elétrico aí. Né? Agora a gente vai ver aqui, né? Vamos começar pelo cristal, né? Esse é o cristal oscilador aí do nosso transceiver, né? Na parte do setor aqui de radiofrequência. Então esse aqui é o nosso VCT-CXO, né? Ele já é um pouco, né, a sua frequência é um pouco maior aí, né? É 19.2 MHz, né, aproximadamente. Ele gera aí, né, o ciclo de máquina, né, para o setor de radiofrequência, ok? Pode ver que ele é um pouquinho diferenciado do cristal oscilador, né, do nosso Power Manager, que lá é um pouquinho, ele é preto, né, mais comprido, parecendo um bastãozinho, né? Aqui ele já é prateado, né? Ele já é quadradinho prateado, então dá para distinguir aí, né, os dois tipos de osciladores, ok? Geralmente aí os osciladores a gente faz o teste com um osciloscópio, né, ou com um multímetro aí, né, em escala de frequencímetro, né? No caso, se o multímetro tiver frequencímetro interno, você pode estar fazendo essa medição aí do cristal oscilador, ok? Geralmente, se o cristal for muito baixo, né, a sua frequência, no caso aí do cristal oscilador do Power Manager, né, vai ser um pouco difícil porque o multímetro, né, ele já não tem muito essa precisão em escala menor, aí, frequência menor, né? Já a frequência aqui do VCT CXO, né, que é em megahertz, ele já consegue fazer medição com maior facilidade aí, ok? Mas o melhor mesmo é um osciloscópio. A gente vai ter aqui mais à direita, né, o diodo, praticamente aí é um Zener, né, conhecido como TVS, né? Esse diodo TVS, né, você vai encontrar ele unidirecional ou bidirecional. Nesse caso aqui ele é o bidirecional, né? O diodo TVS, né, ele é um diodo supressor, né, de tensão aí. Então no caso de picos de tensão aí, né, ou para menos ou para mais aí, né, oscilante na linha a qual ele se encontra, né, ele vai fazer a estabilidade e a filtração, né, desse pico de tensão a mais aí na linha, ok? Então esse diodo TVS é um diodo supressor, né? Ele é de comutação ultra rápida, pessoal. Então conforme os picos aí, né, de tensão, né, que também são rápidos aí na linha, né, ele consegue fazer essa filtração aí, né, para que impeça que outros componentes na placa se danifiquem. Então ele é um diodo supressor, ok? Então esse diodo aqui, ele transforma, né, essa parte desses picos aí que ele desvia, né, praticamente em efeito Joule, em efeito térmico, né? Então essa corrente a mais de oscilação, ele transforma ela em efeito térmico. Então ele é um diodo aí, né, que ele pode até aquecer um pouquinho mais do que os demais, né, por ele dissipar, né, esse desvio aí de tensão e corrente a mais, esses picos, né, que a gente chama de surtos, né, através aí de efeito térmico, ok? Mas ele praticamente é um diodo, né, que também faz a regulagem aí da linha, né, ok? A gente vai ter mais abaixo aqui o nosso transistor MOSFET, né, o nosso transistor MOSFET. Se você olhar aqui, ele parece um transistor comum, né, ele tem um terminal sozinho de um lado e dois do outro, né? Você dificilmente vai distinguir ele visualmente, né, de um transistor comum. Então se você olhar aqui, ó, vou ter o transistor MOSFET, né? Então é um efeito de campo aqui. Do lado esquerdo eu vou ter um transistor comum, né? Pode ver do lado esquerdo aqui. Você não vai conseguir distinguir, né, visualmente aqui que se trata de um transistor comum, né, do transistor de junção bipolar, de um transistor MOSFET, né, visualmente. Então, ou vai ser através de testes, né, que você pode fazer aí com multímetro, né, ou através aí do esquema elétrico, ok?
mas isso aqui são os nossos transistores. Esse aqui é o MOSFET, né, geralmente aí canal N. Então você vai ter aqui o dreno, o source e o gate, né, e aqui você vai ter a base, coletor e emissor, ok? Então os dois transistores aí de MOSFET é feito de campo, né, e o transistor de junção bipolar, que é o nosso transistor comum aí, né? O transistor comum, né, de junção bipolar, né, ele controla, né, a corrente entre o coletor e o emissor, né, através de uma pequena corrente injetada na base, né? Já o MOSFET é um pouco diferente, né? Ele controla a corrente entre o dreno e o source, né, através de tensão, né, no terminal gate aqui, ok? Então a gente vai ter aqui também mobile switch, né? Mobile switch a gente chama aqui de filtro, né, da antena, né? Ele serve aí como acoplador de antena externa, né? Ou também na linha de produção, aí o pessoal faz o teste da placa aí no setor de radiofrequência através desse plug aqui, né, que a gente chama aí de mobile switch, ok? Na falta desse componente, né, também ocasiona aí a não torre, né, na frequência aí das operadoras, ok? A gente vai ter aqui também um filtro, né? Esse filtro aqui é indutivo, né? É um filtro geralmente aí ele fica próximo aos conectores aí LCD, touchscreen, né? Às vezes de câmera. Então ele serve aí, né, para filtrar, né, a corrente de linha aí, ok? Geralmente ele dá continuidade entre seus terminais aqui na mesma linha, né? No caso, se for um filtro indutivo, né, feito aí de bobinas internas, ok? Então, para você não confundir aí com, às vezes, com um CI, né, achando que é um CI, né, esse aqui é um filtro indutivo, né? Então você faz a medição dele aí em escala de continuidade entre um terminal e outro, ok? Então a gente vai ter aqui também os LEDs, né? Nesse caso aqui eu circulei aqui o nosso flash, né? Que o flash também é um diodo aí, né, de alto brilho, né? Mas considere-se também um diodo. A simbologia aí, né, é parecida com um diodo comum, só que ele tem as setinhas aqui indicando que ele emite luz. Então é um diodo aí emissor de luz, ok? Então esse aqui é o nosso LED. Então fechando aqui, né, os nossos componentes principais aí analógicos na placa de um celular. Então agora a gente vai ver esses componentes que a gente acabou de ver ali na placa, né, no real, na foto real de uma placa. A gente vai ver aqui no troubleshooting, né, que é a parte da placa aqui, do desenho da placa, né? A gente vai ver essa parte agora, né, identificando esses componentes aqui. Então aqui, pessoal, iniciando, né, a nossa varredura aí dos componentes, né, você vai ter aqui o capacitor cerâmico, né, indicado aqui pela letra C, né, esse aqui é o C437, mas você pode ver que há vários capacitores cerâmicos, né, e todos eles aqui, os capacitores, são indicados pela letra C, né, antes do numeral aqui, ó. Então, quando você vê um componente aqui, né, no troubleshooting da placa, né, no layout da placa, iniciando com a letra C, né, trata-se aí de capacitor, ok? Esse aqui é o capacitor cerâmico. A gente vai ter aqui os indutores ou bobinas, geralmente aí são iniciados com a letra L, então aqui no caso L401, né? Aqui você pode ver que algumas letras aqui numerais estão invertidos, né? Não fui eu que inverti, né? Geralmente aí alguns layouts de placas aí, né, vem invertido, né, as letras aqui de ponta cabeça, então é um pouco mal feito, né? Na verdade aí esses esquemas de placas aí são poucos mal feitos, né? Geralmente quando eles liberam assim, né, esses troubleshoot, esquemas elétricos aí, né, geralmente é um esquema mais facilitado, né, um pouco mais simples. Então eles não ficam aí muito configurando, né, ajeitando certinho, tal, assim como é no projeto real, né? O projeto real lá eles não vai liberar nunca, né? Então esse aqui é mais um manual técnico, né, para ajudar aí no nosso dia a dia, né, que eles acabam liberando aí, mas aí não tem muito, não é muito ajeitado, né? É um pouquinho mal feito, ok? Mas aqui às vezes vem corretamente escrito, às vezes vem de ponta cabeça, né? Vem ao contrário. Então,
que eles liberam para a gente é um pouco mal feito, mas dá para identificar normal, ok? Então aqui é o indutor, né, ou bobina, então iniciado pela letra L. Pode ver que tem vários outros aqui, ó, iniciados com a letra L, né? Então tudo que inicia com a letra L trata-se aí de indutor ou bobina, ok? Então a gente vai ter aqui também, né, o cristal oscilador, né, geralmente é indicado aí com OSC, né, geralmente depois do numeral. Então a gente vai ter OSC 100, às vezes OSC 300, 400. Nesse caso aqui é o OSC, né, de oscilador, então oscilador 400, né, trata-se aí de um cristal, né, oscilador aqui do Power Manager, indicado pelo PM400. Pode ver que ele é quadradão, né, trata-se aí de um componente digital. A gente vai ter aqui também os resistores, né, todos eles aqui são indicados, né, com a letra R inicial, então quer dizer que são resistores, né. Há outros aqui, ó, R401, R353, então vai ter outros resistores aí, né, em torno aqui do Power Manager. Então só para indicar um deles aqui, né, que eu estou fazendo a marca aí de cada um. Então começou com a letra R, são os nossos resistores. Aqui, ó, esse BAT400, né, geralmente ele é um capacitor eletrolítico, né, ele não vem indicado com a letra C, né, dependendo do local onde ele se encontra na placa, né, ele vem com esse BAT400. Né, por quê? Porque ele faz parte aqui do Power Manager, né, o PM400. Então ele é indicado aí porque vem, geralmente, né, é a tensão que vem aí da bateria. Então põe BAT400, passa primeiramente aqui pelo capacitor eletrolítico, né, no caso o capacitor com polaridade, ok? E aqui eu vou ter o termistor, né, ele sempre vai estar representado aí com as iniciais aí TH, ok? TH, pode ver que aqui dificilmente você vai ver outro, geralmente só vê um, né, em torno aí de circuitos integrados. Então o termistor aí é representado pela letra TH na frente. Aqui mostrar para vocês agora o diodo Zener. Então o diodo Zener aqui geralmente vem com a letra ZD, né, ZD, ou às vezes DZ, né, diodo Zener, né, aqui no caso é em inglês, né, ZD, então fica ao contrário. Então aqui é a representação aí do nosso diodo Zener, ok? Geralmente aí diodo Zener sempre está próximo aí do conector da bateria, conector de carga, né, e alguns locais na placa aí que precisa regular a tensão, ok? A gente vai ter aqui ó, o diodo comum, né, ele é representado geralmente com a letra D. Então você viu o D na frente, geralmente aí, né, são os diodos, nossos diodos retificadores, né, pode chamar aí de diodo comum, né, então representado aí com a letra D. Aqui eu vou ter o filtro de bobinas, né, como eu disse para vocês, geralmente fica próximo aí dos conectores, né, para fazer a filtragem da linha, né, porque aqui nos conectores, quando é display, touch, geralmente tem que ter uma linha mais estabilizada, a tensão, a corrente. Então coloque-se aí indutores, filtros indutores, né? Você pode ver que é representado aí pela letra F. Então onde você vê a letra F aí, geralmente aí trata-se de filtros, ok? Não sendo só indutivos, né? Mas trata-se aí de filtros. Então verificou o componente com a letra F, né? Geralmente aí são filtros. Aqui eu vou ter o transistor, então pode ver que ele é representado pela letra T, né, de transistor, né, o T400 aqui no caso, né, e ele é sempre bem parecido, né, tanto aqui no desenho da placa, no layout da placa, quanto no real, né. Então se você olhar o transistor e um transistor MOSFET, né, eles vão ser iguais, né. Pode ver que aqui eu tenho um transistor MOSFET aqui, ó, Q600. Né, o transistor MOSFET representado pela letra Q. Então se você olhar até no desenho aqui no layout da placa, né, são iguais. Então para distinguir ou somente no teste, né, ou com o esquema elétrico aí, ok? Né, aqui eu tenho a indicação, né, que eu circulei aqui, né, que é o Q500, né, trata-se aí de um transistor MOSFET, né, de efeito de campo. Então se você ver aqui o desenho no layout da placa, né, praticamente é o mesmo, é idêntico ao transistor comum, então não faz muita diferença, né. Às vezes o MOSFET, né, vem em forma de CI, circuito integrado,
né? Então aí já faz, já fica um pouco diferenciado aí do transistor comum, ok? Mas quando ele vinha assim em forma de componente analógico, né? Então ele é bem parecido aí com o transistor de junção bipolar. E aqui eu marquei também, né, essas ilhas, né, esses pontos que você tem na placa, né? Esses aqui são os TPs, né, que é os nossos test point, né? Geralmente aqui são colocados na placa para você fazer algum tipo de teste importante aí de algum componente, né, que esteja vindo de algum componente. Então eles deixam, né, essas ilhas aqui, esses contatos, né, para você fazer, né, esse test point aí de algum ponto importante da placa, ok? Aí aqui eu vou ter a simbologia do nosso diodo TVS. Geralmente aí o diodo TVS também vem indicado como se fosse um diodo Zener, né? Vem ZD ou DZ, né? Um dos dois aí. E é indicado como se fosse um diodo comum, né? Então você tem que estar observando aí o esquema elétrico, né? Para saber que tipo de diodo aí, né, que se difere de um diodo Zener, né? Se é diodo TVS, né, ou algum outro tipo de diodo, ok? Então é bom estar observando aí o esquema elétrico, né? Visualmente aí também fica difícil você, né, saber que trata-se de um diodo TVS. E aqui eu tenho, né, a parte aí do oscilador 100, né, que é o nosso cristal VCT CXO, né, que é o cristal oscilador aí do setor de radiofrequência, principalmente transceiver, né? Geralmente aí ele oscila numa frequência aí de 19.2 MHz, ok? Então aqui é a simbologia do nosso cristal VCT CXO, ok, pessoal? Eu vou ter a representação aqui, né, de um varistor. Geralmente aí o varistor vem com as iniciais aí VR, ok? Geralmente aí VR, né, é de varistor. Então, para você distinguir ele aí, né, de um resistor ou algum outro tipo de componente aí semelhante, né, então você tem que estar observando também no esquema elétrico, né, da placa, aqui no layout da placa, né? Se você vê aqui VR, né, geralmente o VR é de varistor, ok? Geralmente varistor. Não vai ter muitos na placa, né? São poucos, né? Geralmente aí fica próximos também de componentes mais sensíveis, né, a picos de tensão aí, ok? E aqui eu coloquei, né, distingui que a gente não falou dele, né, na placa real, na foto real, mas eu só circulei aqui MIC 500, né, que é o nosso microfone digital aí, né, para você ver que o varistor, né, ele está próximo aqui do microfone digital, né, devido aí a picos, né, elevados aí de tensão, né, então ele faz esse aterramento aí. Então geralmente aí próximo do microfone digital, né, geralmente aí encontra-se um varistor, né, e também aqui próximo ao conector de carga também você vai encontrar varistor, né, e vários outros locais aí da placa que necessitam, né, de ter uma proteção no circuito, ok? Então a gente terminou aí, pessoal, né, essa videoaula da semana, né? Então vai ficar assim toda quarta-feira, né, eu vou estar lançando um vídeo, né, sobre o assunto de placas, né, e vão ser 4 vídeos, né, totalizando um mês aí do nosso Pit Stop Eletrotech, ok? Pit Stop Eletrotech, né? E aqui vou falar sobre a nossa promoção, ok? A nossa promoção aí da semana. Essa promoção, pessoal, vai ser válida aí durante a semana, né? Eu publiquei o vídeo, né? Vai estar valendo a promoção até o próximo vídeo, ok? Então fique atento aí, se você assistiu esse vídeo aí, chegou até aqui, né? Até o final dele. Então essa aqui é a nossa promoção da semana, né? Vai estar válida aí de hoje até quarta-feira que vem. Então vai ser uma semana aí de promoção. Quarta-feira que vem vou estar lançando o novo vídeo, né, da série Pit Stop Eletrotech, né, e vai estar lançando uma nova promoção, né, e automaticamente vai estar anulando essa. Então, se você deseja, né, fazer um de nossos cursos aí, então eu vou estar com essa promoção da semana, né, para o curso aqui de reparos em placas de smartphones, né, EAD, né, totalmente online. Também o curso de reparos em placas aí de iPhones, né, também EAD,
né, totalmente aí online. Então, o reparo de placas de smartphones, né, o valor dele aí, se você entrar no nosso site, né, eletrotechcursos.com.br, né, eletrotechcursos.com.br, né, você vai ver que o valor desse curso é de R$ 450. Né? Para quem assistiu esse vídeo até aqui, né, a gente vai fazer esse curso somente essa semana por R$ 280, né, de 450 por R$ 280, né, somente via depósito aí, pessoal, né, não passa cartão, somente via depósito. Então você anota esse código aqui, ó, né, se você chegou até aqui no final dessa aula, né, anota esse código aqui, ó, S010317, né, para você conseguir esse desconto aí de 450, né, por R$ 280 via depósito, ok? Desse curso de smartphone EAD. Se você preferir fazer o reparos em placas aí de iPhones, né, o nosso EAD, esse curso aqui, pessoal, de reparos em placas de iPhones, né, o início dele vai ser dia 13 agora, desse mês, né, dia 13 de março. Eu não lancei ele ainda, então se você deseja fazer inscrição e ganhar esse desconto, né, já faz durante essa semana, mas ele vai começar dia 13. Né, já o de cima aqui ele já está rolando já faz um tempo, né, mas o de iPhones vai ser lançado dia 13 desse mês aqui. Então, mas se você quer ganhar esse desconto, né, na plataforma ele está por R$ 790. R$ 790. Né? Se você assistiu essa aula aqui, nessa videoaula, até esse final, né, você vai ver que você vai ganhar esse desconto aqui, ó, para R$ 600. Então, de 790 para R$ 600 o curso de reparos em placas de iPhones, ok? Somente via depósito também. Então, você marca esse código aqui, ó, I010317, ok? Marca esse código aqui. Né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, para onde você vai enviar esse código. Então, esse código aí promocional, né, dessa aula, né, dessa série aqui Pit Stop Eletrotech, né, que é válido durante essa semana, você vai enviar para o WhatsApp, né, 18 991762771, né, esse aqui é o WhatsApp aí, né, da nossa escola Eletrotech Cursos, né, você vai falar com a Cris, né, a Cris que faz a administração aí, né, dessa parte aí de inscrição, de cursos e tal, né, ela que vai passar todas as maiores informações aí sobre o cursos, né, as grades, quando inicia, né, se há vagas ou não. Então, mas você vai falar com ela e você vai passar, né, um dos dois códigos aí promocionais. Automaticamente ela vai te dar esse desconto, ok? Ela vai te dar esse desconto aqui, ó. Se você preferir o de smartphone, né, você vai mandar esse código para ela, vai falar que você quer, né, o de smartphone aqui. Ela vai fazer de 450 por 280. Né? Se você quiser o de reparos em placas de iPhones, automaticamente enviando esse código para ela, né, de 790 por R$ 600, né? Só durante essa semana, quarta-feira que vem, já é outro vídeo, né, da série Pit Stop, né? Já vai ser outra promoção, essa aqui não vai ser válida mais, ok? Então a promoção válida aí até o próximo vídeo somente, ok? Se você quiser saber maiores informações, acesse o nosso site, né, eletrotechcursos.com.br, eletrotechcursos.com.br, ok? Então valeu, pessoal, né? Até o nosso próximo vídeo aí da série Pit Stop Eletrotech, né? Garanta sua vaga, né? Se inscreva em um de nossos cursos da promoção, né, que é válido só durante essa semana. Valeu? Então até o próximo vídeo aí, obrigado.